Bem, continuando então aqui os nossos casos especiais da transformada de Laplace, vamos então, pro quarto caso, que trata da transformada de uma integral, de uma função, tá? Então a gente tem uma função f de t, a gente quer integrar essa função, certo? E a integral dessa função vai gerar uma outra função, né? E nós queremos saber, então, qual é o Laplace dessa integral sem ter que resolver a integral. Porque uma coisa é você tem a função, aí você integra a função, lá do jeito que for, né? E obtém outra função. Aí você vai fazer o Laplace da outra função, tá? Mas o negócio é que a gente não quer integrar. A gente quer resolver direto o Laplace da integral de uma função, que é a mesma coisa que o Laplace do resultado da integral daquela função. Bem, então o que seria, né? Eu tenho a integral da função, eu tenho uma integral, né? Uma função f de t, vou aplicar Laplace. O que significa isso? Usando a expressão da transformada, isso é igual a integral de 0 a infinito da integral da f de t dt, né? E elevado a menos st dt, né? Do jeito que está aqui, né? Como é que a gente vai trabalhar com esse caso aqui? A gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai dar o resultado e procurar entender por que deu esse resultado. Bom, então o resultado é esse que está aqui, né? F de S sobre S. Ou seja, eu tenho a F de T, né? Eu calculo a F de S, ou seja, a transformada da F de T, e depois eu pego a F de S, o resultado, e divido por S. E esse é o resultado de Laplace, né? Laplace da integral daquela função, né? Uma integral indefinida. Bem, e aí vem a pergunta, por que isso, né? Então a gente vai fazer o caminho inverso aqui. Antes de começar esse caminho inverso, é muito interessante notar o seguinte, que o que é a integral, né? A integral de f de t dt é a operação inversa, né, da derivada da f de t dt, né? É a operação inversa. E quando a gente tinha Laplace da derivada da f de t dt, o que a gente tinha? A gente tinha S, f de S, né? Menos um monte de coisa que tinha a ver com as condições iniciais. Mas o principal era isso aqui, S, f de S. Então a gente vê que quando a gente faz Laplace da derivada, a gente tem o produto de S pela transformada da função, né? É a Laplace da derivada de uma função. E quando a gente faz Laplace de uma integral, da integral de uma função, né, f de t dt, a gente tem, já está adiantado aqui, o resultado que é a divisão da f de s por s. Então a gente vê que, da mesma maneira que aqui eu tenho um produto e aqui eu tenho a divisão, que são operações inversas, né? A derivada e a integral também são funções inversas, são operações inversas. Então, o interessante é que, quando a gente deriva, a gente tem o produto de S por Fs, quando a gente integra, quando a gente procura a transformada da derivada, a gente tem o produto de S por Fs, e quando a gente tem a transformada de uma integral, a gente tem a divisão, o quociente de f de s por s. Tá? Então, a inversão das operações também causa inversão das operações diferenciais integrais no tempo, causam
Inversão das operações aritméticas em S. Bom, mas de qualquer maneira, né, como fica isso aqui? Bom, a primeira coisa aqui que eu vou usar é um artifício aqui, que eu vou dizer o seguinte, que f de t dt também pode ser escrito fazendo uma mudança de variável, né, quer dizer, pegando a variável t e substituindo pela variável tal, que é o t grego, eu vou dizer que isso daqui é igual a f de tal d tal, né, de 0 a t. Então, quando eu fizer essa integral definida aqui, eu vou integrar essa f aqui, que é uma só, e substituir por t, eu vou ter o mesmo resultado que eu fizer essa integral indefinida aqui em t. Tá? Ah, por que você está fazendo isso? Vamos ver mais na frente. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que Laplace disso aqui, né, Laplace disso aqui é igual a Laplace disso aqui, né, do jeito que está aqui. E desenvolvendo isso daqui, usando a expressão da transformada, né, Laplace disso daqui é igual à integral de 0 a infinito, disso daqui, né, da integral, e o E, né, que é a exponencial da transformada dt. dt aqui, né? Então, eu sei que essa integral aqui vai dar uma função, e essa e elevado a menos st é outra função. Portanto, é uma função que eu chamo de g de t, e a exponencial, se eu chamar de h de t, a transformada é o produto de uma função pela outra, é a integral de 0 a infinito do produto de uma função pela outra. No caso, a função em estudo pela função exponencial. Bem, mas o fato é o seguinte, né? Que é isso aqui, ó. Ocorre que deseja-se obter Laplace da integral da f de t sem ter que resolver essa integral. E, além do mais, a integral do produto é diferente do produto das integrais. Então, não adianta nem eu querer resolver isso separadamente. Então, a minha questão é a seguinte, como é que eu chego no Laplace, né, desse caso aqui, de f de t, da integral de f de t dt, se eu não for integrar? Então, eu vou lançar mão, né, de um novo elemento matemático, né, como está escrito aqui, chamado integral de convolução, que representa uma operação matemática. Tá? Então, eu vou introduzir aqui a convolução de duas funções. Né? A convolução de duas funções é uma operação entre duas funções. E que operação é essa? É do jeito que está aqui. Né? Eu tenho, dadas duas funções de t, f de t e g de t, a integral de 0 a t do produto f de tal, g de t menos tal, d tal, representa a operação de convolução de f com g de t, que também é representada por f de t asterisco g de t, ou de forma mais enxuta, f asterisco g. Então, reparem, a convolução ela é definida, né, por exemplo, a convolução de uma função g de t, f de t com uma função g de t, né, é simbolizada por esse asterisco aqui, porque não é o x, porque isso não é uma multiplicação de duas funções, nem um ponto. Né? Isso é uma convolução. E a convolução ela é definida como sendo a integral de, eu faço uma mudança de variável, f de tal, g de t menos tal, d tal, eu vou integrar em tal, de 0 a t. Isso é a integral de convolução, isso é a convolução. Né? Então, é uma operação de integração do produto de duas funções, mas produto esse que tem uma certa característica própria, né? Como a gente vê aqui nessa segunda função aqui. Não é f de tal, g de tal. É f de tal, g de t menos tal. E a integral é de 0 a t. Bem, então, fazendo aqui esse exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui, eu vou convoluir a exponencial com seno.
Então, a exponencial convoluída com o seno de t, eu vou fazer o quê? Eu vou usar essa expressão aqui. Integral de 0 a t é a f de tal. Quem é a f? É a primeira função, é de t. É de tal, eu vou substituir t por tal, né? Porque o t está aqui no limite superior da integral de convolução. Seno de t menos tal, que é a segunda função, d tal. O resultado disso dá isso aqui, 1 meio de e elevado a t menos 1 meio de seno t mais cosseno t. Tá? Porque eu vou integrar em tal, e o t vai ser o meu limite de integração. Então, vai sumir o tal e vai entrar t no lugar de tal. Bom, aí nós temos uma propriedade importante na convolução, que é a inversão, né? Eu posso inverter a ordem, a operação, a propriedade comutativa, né? Que eu posso inverter a ordem da convolução, né? Que o resultado é o mesmo, ok? Bem, além da propriedade comutativa, né, que a gente acabou de ver, isso aqui, a propriedade muito importante, a principal propriedade da convolução é essa que está aqui, né? Até porque ela liga, né, ela faz a ligação entre a convolução, a operação de convolução e a transformada de Fourier. Desculpa, a transformada de Laplace, né? E aí essa propriedade é tão relevante que ela recebe o nome de teorema da convolução. Quem quiser ver a demonstração, está lá na página 233 do livro, ok? Mas essa propriedade, ela trata da transformada da convolução. Então, você tem a convolução entre duas funções, f asterisco g, f convoluído com g, e isso é igual ao produto das transformadas, certo? Então, reparem, quando a gente tem a convolução no tempo, a gente tem o produto em S, né? O produto em Laplace. Bom, já que nós temos a transformada direta, nós temos a transformada inversa. A transformada inversa do produto das transformadas é igual à convolução das duas funções. Qual é o problema original, né? O problema original, o nosso problema original era Laplace da integral de f de t dt, né? Esse é o nosso problema original. Agora a gente tem isso aqui, ou seja, Laplace de uma convolução, né? E a convolução, ela é uma integral. Então, essa operação aqui, ela começa a ficar muito próxima, né? Muito próxima disso daqui, desse teorema aqui. E aí basta que a gente enxergue, né? Se a gente conseguir enxergar essa integral como sendo uma convolução de duas funções, automaticamente a gente pode usar isso aqui, né? Então basta a gente fazer ter essa visão, né, da integral de uma função, representar, na verdade, a transformada, bem, então, então essa conexão, né, entre o nosso problema original, Laplace da integral de uma f de t dt, né? E Laplace da convolução de duas funções é igual a f de s, g de s, né? Duas funções, f e g. Né? E outra coisa,
a convolução, né, f asterisco g é igual à integral de 0 a t, né, de f de tal, né, g de t menos tal, d tal. Tá? E, além do mais, a gente viu que a gente podia escrever que a integral de f de t dt é igual à integral de 0 a t de f de tal d tal. Então, reparem que está tudo ficando muito parecido, né? Por exemplo, então, quando a gente olha para isso aqui e olha para isso aqui, a gente vê que, que se isso aqui fosse igual a 1, né, eu teria exatamente isso daqui. E o que me impede, né, de fazer a convolução de uma função qualquer com a função 1? Nada, né? E se eu considero isso, então eu posso usar automaticamente isso. Ou seja, se eu enxergo isso aqui como uma convolução de uma função qualquer com a função 1, eu posso então dizer que essa convolução é igual ao produto das transformadas. Tá? Então vamos ver aqui isso aqui novamente. Então vamos ver aqui, né, no material, como é que isso está apresentado. Então veja bem, esse é o nosso problema original. Isso aqui é Laplace de uma convolução, que é o produto dos Laplaces. E aqui dentro está escrito a convolução de f com g, de f com g, ok? Aí vem então o pulo do gato aqui, né? O pulo do gato é, considerando o caso mais simples, se a g de t for igual a 1, né? Então eu vou pegar isso que está aqui e substituir por 1, que é exatamente isso que está aqui. Se eu substituir por 1, eu vou ficar com isso. Vou ficar com f de tal d tal. Mas eu já tinha visto lá no início que eu posso escrever f de t, integral de f de t dt, que é o que eu estou querendo encontrar a transformada, como sendo a integral de 0 a t de f de tal d tal. Né? Com isso, né? Então, se eu enxergo isso daqui, desculpa, né? Isso daqui, se eu enxergo dessa forma e enxergo dessa forma aqui, né, como uma convolução, então a integral dessa convolução vai ser Laplace disso vezes isso, que é a Laplace da própria, né, da própria integral inicial que eu quero, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que a f de t está sendo convoluída com a função 1. Né? Então, é como se eu tivesse isso aqui. Eu tenho uma f de t, né? Eu tenho uma g de t, que é a função 1. Então, com isso aqui, eu vou fazer a convolução de f com g, que é igual à convolução de f com 1. A convolução de f com 1 isso aqui, é igual à integral de 0 a t de f de tal, né? 1 de t menos tal, 1 de t menos tal d tal, mas 1 de t menos tal, 1 é 1 sempre, então isso sempre vai ser 1. Então, isso é igual à integral de 0 a t de f de tal vezes 1 d tal. Né? Isso daqui, né? Aí se eu fizer Laplace, né, que é igual à integral de 0 a t de f de tal d tal, que também é igual à minha integral original, integral de f de t dt. Né? Isso é igual a isso. Logo, voltando aqui para o início, a convolução Laplace se isso aqui é a convolução de f com 1, né? Então Laplace, isso aqui no final das contas é a convolução de f com 1. Então Laplace da integral de f de t dt, né, é igual a Laplace da integral da convolução de f com 1, que é igual a f de s vezes Laplace de 1, que é 1 sobre S, f de S sobre S. Portanto, o que acontece? Está provado aí, né, o resultado que eu
Falei no início. Então, Laplace de uma integral, né? Laplace de uma integral é igual a f de s sobre s. Por quê? Porque por causa do teorema da convolução. Porque eu estou enxergando isso aqui como sendo a convolução de f com 1, com a função 1. Laplace de f com a função 1 é o produto da Laplace da função por Laplace de 1, que é 1 sobre s. Então, isso está provado. Tá? Então, é isso que está aí. Né? Então, é isso tudo que está aqui, daqui para baixo. Né? Então, com isso está provado aí o porquê que a Laplace de uma integral é f de s sobre s. E com isso, o mais importante foi a gente ter tomado conhecimento da convolução, da integral de convolução, que é uma operação matemática extremamente importante. Né? A partir da interpretação gráfica, que é mostrada aqui, a gente vê melhor ainda qual é a aplicação potencial da convolução e por que isso é uma aplicação importante. Então, vamos lá olhar com detalhe aqui, né, para a operação. Então, eu tenho f convoluído com g. F convoluído com g é essa expressão que está aqui. Bom, o que essa expressão está me dizendo? Está dizendo que é a integral do produto de uma função f com uma função g. O que é essa função? O que é essa função aqui? G de t menos tal. É só a gente olhar ela aqui de fora, o detalhe disso aqui. G de t menos tal é a mesma coisa de G de menos tal mais t. Ok? Então, eu vou aqui a representar graficamente a f de tal. Então, uma f de tal qualquer, que é essa parte aqui da expressão. Eu tenho aqui a expressão da g de tal, de uma função g de tal qualquer. Lembrando que tanto faz se é tal, se é t, a, b, c, d, não interessa o nome da variável. O que interessa é a função. Então, eu tenho aqui o gráfico dessa função, tenho o gráfico da função g. O que é a função g de menos tal? A função g de menos tal é a função espelho da função g de tal. É esse gráfico aqui, né? É o gráfico rebatido para o lado negativo, certo? É como se eu girasse essa curva aqui em torno esse eixo vertical aqui. Então, eu vou obter isso aqui. Agora, então, eu já tenho aqui g de menos tal. Agora, eu vou botar mais t. O que é o mais t? O mais t é um escorregamento, né, como a gente viu lá atrás, no caso anterior, que a gente viu sobre deslocamento, né, de funções, deslocamento ou translação de uma função, a gente viu o seguinte: y é igual a x, y igual a x menos a e y igual a x mais a. Então, a gente viu que isso aqui era um escorregamento para a direita e isso aqui era um escorregamento para a esquerda. Né? Se x fosse tempo, a gente teria um atraso, né? Um atraso ou um adiantamento. Ok? Então, beleza. Então, o que eu tenho aqui é menos tal mais t. Então, menos tal mais t se parece com isso aqui, porque eu estou somando. Porém, é menos tal mais t. Então, se é menos tal mais t, né? Se é menos tal mais t, né? Eu vou repetir aqui. Eu tenho y igual a x mais a. Sabe? Então, é como se eu tivesse y igual a menos x mais a. Então, x mais a significa deslocar a função, transladar a função para a esquerda. Agora, se eu tenho menos x mais a, na verdade, como eu vou fazer o rebatimento dessa função primeiro, né? Então, isso significa escorregar a função para a direita,
se aqui é menos x mais a, né? Porque x mais a seria, x seria isso aqui, né? Então, x mais a seria isso aqui, né? Agora, menos x é isso aqui, né? Então, quando eu escorrego menos x mais a, eu vou escorregar para cá, ok? Então, é o que está aparecendo aqui, ó. Quando eu dou uma escorregada, né, com a função g de menos tal que está aqui, eu vou escorregar para cá, né, de t. T é o quanto eu escorrego. E aí, eu estou com essa função f de tal parada aqui, e aí eu vou fazer a multiplicação, certo? Eu vou fazer a multiplicação das duas, né, g de tal, f de tal vezes g de t menos tal mais t, eu vou fazer a multiplicação, e essa multiplicação vai sair um valor, né? E aí eu vou integrar o valor multiplicado e vou obter um outro valor. Então, lá na Wikipedia, se você bota convolução, você vai ver uma animação bastante interessante, né, que vai mostrar exatamente como é que se dá dinamicamente, graficamente, o resultado da convolução. Mas o que a gente pode adiantar aqui de uma forma mais intuitiva, sem fazer gráfico, conta ou coisa nenhuma, é que a convolução, quando a gente faz essa passagem, porque reparem que o que está acontecendo aqui é que a função rosa, a f de t, ela fica parada, a outra fica escorregando. Então, cada escorregada que ela dá para a direita de t, né, depois, daqui a pouco ela vem para cá, daqui a pouco ela vem para cá, de 1t, de 2t, de 3t, cada escorregada corresponde a uma nova operação de multiplicação e de integração. Então, corresponde a um novo valor, tá? Então, o que isso representa é o seguinte: quanto mais uma função tiver a ver com a outra, ou seja, quanto maior for a equivalência entre elas, quanto maior for a semelhança entre elas, maior vai ser o resultado da convolução. Então, quando se faz uma convolução, na verdade você pega uma função, deixa ela parada, no caso aqui a f, né, a f, e pega a g e sai escorregando ela através para o lado direito e fazendo essa multiplicação. Então, é claro que quanto mais, né, uma função tiver a ver com a outra, mais ela vai, né, maior vai ser o resultado obtido, né? Então, isso fica muito claro lá no exemplozinho que tem na Wikipedia. Então, dá uma olhada lá que vocês vão entender. É só botar convolução. E aí, qual é a grande aplicação? A grande aplicação está justamente no reconhecimento como se diz, de equivalência entre duas funções, tá? Então, se você pega, por exemplo, uma coisa muito, muito comum, seria, por exemplo, o reconhecimento de voz. Então, se você tem uma voz, ela é gravada e ela gera lá um sinal no tempo assim, né? E você tem uma voz, né? E você quer fazer a comparar com uma outra gravação para saber se aquela voz primeira, ela de fato é a voz de alguém que você está procurando. Então, por exemplo, você pega uma amostra verdadeira, né? A verdadeira, que seria essa daqui, e a gravada, que seria essa daqui. Então, quando você faz a convolução da gravada com a verdadeira, né, G convoluído com V, né, o que vai acontecer? Primeiro você vai rebater uma das duas e vai passar uma pela outra, e vai fazer a integração, multiplicar e tal. Quando você faz isso, naquelas regiões onde tem maior coincidência, o resultado da convolução vai ser maior, né? Enquanto onde houver menor coincidência, o resultado da convolução vai ser maior. Então, esse nível de coincidência é que faz com que se classifique-se uma função, ela é muito próxima da outra, ou seja, se ela pertence à outra, se ela é equivalente ou não. E isso se usa em diversos campos aí da ciência, justamente nessa
nessas aplicações onde busca-se coincidências, né, entre padrões de comportamento, de grandezas, né, medidas principalmente. Tá? Isso se aplica em todas as áreas que a gente pode imaginar. Tá? Então, isso é a operação de convolução, esse é o nosso caso 4, que nos deu tanto esse conhecimento de como é que fica a integral, a transformada de uma integral, né, f de s sobre s, lembrando que isso aqui é o inverso, né, do que acontece com uma derivada, que é s vezes f de s, e aí fica tudo fechadinho, né, a integral é a inversa da derivada, o produto, a divisão é a inversa do produto, né, e nos deu o conhecimento da operação de convolução, que é uma operação no mundo do processamento de sinais e tal, fantástica e importantíssima. Tá? Então é isso. Vamos seguir para o caso 5 e o caso 6, na próxima aula.